Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos agora mais um programa Charme e hoje um programa muito especial. A gente vai falar sobre medos, né? Medo de ir ao dentista. Você tem ou você conhece alguém que tem esse medo? Doutora Regiane Kiel está aqui e vai falar sobre esse assunto com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora Regiane. Obrigada pela oportunidade. Meu Deus, é normal esse medo de... É normal ter medo de ir ao dentista, doutora? Esse medo é comum mesmo? É muito comum, hoje em dia ainda, é rotina no consultório nosso. E principalmente, assim, pacientes com ali 40, 50, 60 anos... são os que mais sofrem, os que mais têm medo. Os adultos. Os adultos. A gente associa medo de ir ao dentista com crianças, mas tem muito adulto que tem medo. Tem muito adulto porque a maioria deles já passou por algum histórico, né? Algum trauma, principalmente na infância. Entendi. E também eles são uma geração que sofreu com a odontologia do passado. E quer aquela odontologia onde o dentista foi lá e arrancou o dente, eu nem sabia o que estava fazendo, e ele arrancou o dente. E é uma área muito íntima, a boca, né? A situação que o paciente se coloca lá para permitir que nós dentistas mexam e façam um tratamento, né? E isso traz memórias deles lá de quando era pequeno e não tinha nem anestesia. Exato, ou falava assim às vezes que estava doendo e se sentia ignorado e fazia mesmo assim porque tinha que fazer. Então esses são os que mais sofrem ainda hoje, que tem mais medo, aquele travamento de ir ao dentista. Um trauma mesmo, né, doutora? Um trauma. E como é que a gente pode diferenciar um medo, assim, de uma ansiedade normal de ir ao dentista por uma odontofobia? Você sabia, público, que existe odontofobia? Eu descobri, né, aqui com a doutora, que existe a odontofobia, né? Existe. A ansiedade, eu digo que acho que quase todo mundo tem, ela é um pouquinho normal, por exemplo, assim, aquela situação de que que coisa, eu tenho a consulta tal dia, eu vou ficar pensando nisso. Na noite anterior não dormi muito bem, isso é um grau de ansiedade. Chegar na consulta com um pouco mais de respiração, né? Ofegante. Aquela situação de... Um desconforto assim. Total. Só que mesmo assim eles vão à consulta, né? E já tem os casos de odontofobia que é mais severo mesmo. Então são aqueles que tem um pânico mesmo. Então já acontece de durante o tratamento ali dar uma crise e uma síncope, que é um desmaio na cadeira. Nossa. Já aconteceu comigo. Ou o paciente simplesmente para tudo, travar, levantar e vou embora e tudo bem, pode ir embora, de parar ali o tratamento no meio. doutora. No meio, porque o paciente não quer isso, é uma fobia. Então a gente também, daí cabe a nós dentistas auxiliar como tratar esses pacientes. Então é o pânico, né? Como muitos têm outros pânicos, e também às vezes está associado esse pânico com agulha, né? Então com tem sangue, então tem tudo uma junção aí de fatores. né? E como vencer esse medo, assim? O que é possível fazer, assim? Eu, particularmente como dentista, eu adoro quando o paciente chega na primeira avaliação e já fala que tem medo. Porque isso já facilita pra gente saber como atender. Por quê?
eu tenho muitos pacientes adultos, né? Então, a maioria das mulheres já chegam e já falam. E aí elas deduram o marido, falam, mas ele também não gosta. Então, assim, geralmente levam, tendo muito casal, então vai primeiro a mulher. E ela conta essas histórias, que quando era pequena, né, teve alguma situação ali e tal. E, então, quando eles nos relatam isso, já me facilita do jeito que eu vou atender. Então, por exemplo, assim, coisas pequenas. A gente vai bem sabendo como conectar com o paciente. Eu tenho casos de que eu havia atendido uma criança anteriormente e eu fui atender essa paciente, que até é a minha cabeleireira, que na época daí ela foi paciente, e eu estava com um gorrinho de infantil, do atendimento anterior. E aí eu falei, não deu nem tempo de trocar dela, e eu já gostei, porque ela não gosta de dentista mesmo, ela tem pânico, mas já quebrou um pouco aquela imagem, aquela coisa que traumatizava ela. Então, aos pouquinhos a gente foi fazendo. E outra coisa também, assim, muito importante, é sempre ir falando muito pro paciente, porque às vezes aquela apreensão, mas eu falo, agora eu vou pôr aguinha na boca, aí já sabe. Agora eu vou começar a passar o ventinho, o vento, tratando um pouco também como a gente faz com a criança, mas esses fatores vão ajudando muito, tá? De saber o que tá acontecendo, Saber o que tá acontecendo. E assim, a gente começa por uma consulta então mais simples. Vamos fazer um procedimento mais simples, vamos fazer uma limpeza, não vamos já arrancando um dente. Entendi, né? sim. Então, com essa limpeza, você vai criando um vínculo ali com o dentista, de saber como é que é a mão, como é que é o atendimento. Então, assim, eu sempre falando já ajuda. Eu tive uma paciente até ontem que ela também, desde a primeira avaliação, ela falou, eu tenho horror, não gosto e quero ver se você é boa. Ela falou assim. Aí eu falei, calma aí, não é bem assim. Eu vou te atender como todo mundo, mas eu faço muito assim. E aí eles falam, nossa, você é calma, então beleza, gostei. E assim a gente vai indo. E nesse caso ali em especial, eu coloquei, tem a TV no consultório, eu coloquei as musiquinhas que a minha filha gosta, de criança. Então assim, é umas coisinhas que quebrar o padrão do consultório, aquela coisa branca. Tem que distorcer que, tá aqui, tá agradável, tá gostoso. E assim vai. Pra quem tem pânico mesmo, eu sempre falo assim também, vem acompanhado. Boa dica. Um acompanhante. Por exemplo, assim, eu tenho pânico de altura, né? Pânico, eu tenho medo. Não é uma fobia, mas eu não gosto. Mas tenho que ir. Eu lembro que meu obstetra era no 14º andar. E aí a gente tinha que ir todo mês. Então, e o meu marido que ia, e ele já me conhecendo no elevador, ele já pegava na minha mão. Então, assim, já é um apoio. Vai amenizando. Vai amenizando. Então eu falo, traz um acompanhante, um filho, uma filha, alguém que também vai te deixar tranquilo. Porque se tem uma pessoa que tem medo também não é legal. Mas geralmente, às vezes, traz um marido, tá ali na cadeira, deixa do lado, põe a mão na perna. Pronto, já sabe que tá ali. Então tem tudo isso que ajuda. E muitos casos muito severos, aí também a terapia que vai ajudar, né? O tratamento terapêutico, isso, né? Que vai ajudando cada passo a melhorar, mas é possível. E muitas vezes é estabelecer essa relação de confiança com o teu dentista, né? A boa comunicação, a clareza. E deixar esse cuidado, esse acolhimento que tu oferece, né? Tem que entender as dores do paciente. Então, por isso que eu falo que a comunicação é importante. Porque a gente vai percebendo que também, assim, não quero falar, tô com vergonha, mas a gente percebe que a pessoa tem um pouco de medo, sim. Mas a comunicação é tudo. Então, a partir do momento que também você fique seguro de, não, qualquer coisa eu vou levantar a mão e ela vai parar. Tudo bem, esse é o combinado. Então, um vai fazer, o outro vai fazer. Então, isso é muito importante mesmo. Faz a diferença. Faz, né, doutora? E, principalmente para quem tem medo de dentista, acaba evitando a ida ao consultório. E isso eu tenho certeza que, assim, pode acarretar pode prejudicar a saúde da pessoa, né, doutora? Com certeza, porque é um efeito dominó, né? Não gosto, não deixo, não vou. Aí quando chega lá, tá numa situação muito
complexa, muito complicada. Então, assim, são procedimentos aí mais dolorosos, porque já tem que daí extrair, acumular, né? dentes que não dá para salvar. E aí, então, ele vai passar por um tratamento mais complicado. Então, por isso que, assim, não gosto, mas eu vou lá uma vez no mês, uma vez ao ano, para fazer uma avaliação e uma limpeza, um check-up, para ir deixando tudo certinho. Porque daí é muito melhor, menos dolorido, então é importante. A gente falou muito do medo dos adultos, né, doutora? Mas vamos falar um pouquinho sobre as crianças, sobre os filhos, né? Essas criancinhas que tem... Porque... tem bastante. As crianças geralmente têm, né, doutora? Exatamente. As crianças, elas têm medo porque muita coisa ali é um mundo novo para elas. Então, o medo delas é do desconhecido. Entendi. A grande maioria. Então, por exemplo, assim, esse fato, então, de eu ir mostrando para a criança o que eu vou fazer, ela vai aceitando muito melhor. Só que uma coisa que tem na criança também é, às vezes, um medo que o pai e a mãe tá passando para ela, porque eles não gostam. Então, os próprios pais não relacionam ir ao dentista como uma coisa boa. Então, já vai colocando isso na criança como não é uma coisa boa. Ou até eles ela brincam. Já vai com medo, né? Ela nem passou por experiência. Ela nem sabe o que vai acontecer, nunca fez nenhuma limpeza, mas já tá aquela apreensão, assim, já sentiu que a mãe tá diferente, ou que não é um lugar que é muito familiar, que vai só de vez em quando, porque daí vai cada vez indo menos. E também tem aquelas brincadeiras assim que, a dentista vai arrancar seus 3 dentes aí no alicate. Então, assim, não fala isso pra criança, sabe? Vamos trabalhar junto, vamos trabalhar a favor do dentista também. Se você não se comportar, eu vou levar no dentista tomar uma injeção. Não faz isso. A criança já vai relacionando o dentista como uma coisa ruim. Então, assim como são nas vacinas, precisa. Então, tem que ir no dentista, tem que ir no dentista. Mas vamos tentar deixar uma coisa mais leve para as crianças. E elas, assim, tiram de letra, porque elas nunca fizeram. Então, se você vai trabalhando bem, vai conquistando a criança, vai falando o que faz, nossa, elas... melhor que muitos adultos, assim. E elas podem ter uma primeira boa experiência, né? Diferente da experiência que os pais delas tiveram. E aí começa só pela prevenção com a criança. Então elas... Tem crianças que nunca vão ter uma cárie na vida. Isso mesmo. Que beleza, né? Ótimo, graças a Deus. Então, assim, tomara que isso continue. Mas tem que ir relacionando com uma coisa boa. Isso aí. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria que tu deixasse o teu endereço do Instagram, né? Porque tem muito conteúdo lá, vocês têm muito conhecimento. E também o convite, né, para as pessoas irem no teu consultório, não esquecerem de fazer o check-up, que é muito importante, né? Não pode acumular. Gente, mesmo com medo, vamos ao dentista, marca uma consulta, vamos conversar, vamos ver como é que tá? Meu consultório é ali no começo do bairro Garcia, na rua Engenheiro Odebrecht, bem fácil de chegar, tá? No Instagram ali, Regiane Kiel, tem todas as informações, os telefones do consultório, tem muitos casos clínicos. E assim você vendo os outros pacientes, então quem sabe vocês se encorajam, né? Isso! Perde um pouco do medo e a gente vai tratando aí todo mundo. Vamos superar esse medo do dentista, né? Obrigada, doutora. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta no segundo bloco. Não saia daí!